Olá pessoal, hoje, dia 2 de junho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, é o Dia da Liberdade de Impostos. E o que significa isso? Significa que desde o dia 1º de janeiro, ou seja, desde o início deste ano até o dia 2 de junho, até hoje, o brasileiro só trabalhou para pagar impostos e a partir de agora ele é livre. O que mais choca nesse Dia da Liberdade de Impostos, que está cada vez mais tardio no calendário, nós estamos quase encerrando o primeiro semestre do ano, é que no ano passado o dia foi dia 25 de maio. Ou seja, o aumento na carga tributária foi enorme do ano passado para este ano, sendo que a gente está comemorando ele uma semana depois. Hoje há uma série de atividades ocorrendo aqui em Porto Alegre, em outras capitais, outras cidades do Brasil. Por exemplo, gasolina sem imposto sendo vendida em alguns postos de gasolina, graças ao apoio de patrocinadores e de institutos liberais Brasil afora. E também hoje à noite haverá, no final do dia, na verdade, no Rambla aqui em Porto Alegre, o Chopp sem impostos. Como recordar é viver e é importante ver aquilo que se fez no passado também, dá uma assistida agora na entrevista que eu dei ano passado, quando ainda não era deputado, era conselheiro do Instituto Liberdade aqui de Porto Alegre, sobre o Dia da Liberdade de Impostos num posto de combustível. Primeiro, você vai ver uma intervenção de um chefe da Receita Estadual falando sobre a necessidade de impostos serem cobrados no Estado e dizendo que a diferença é que no Brasil se cobra menos imposto do que outros países envolvidos, por isso os serviços são tão precários. Convenhamos, se cobra muito imposto no Brasil e os serviços são péssimos. E depois o meu contraponto. Dá uma olhadinha e vê o que você acha. André, o objetivo desse movimento aí é justamente chamar a atenção para a grande quantidade de impostos que a gente paga diariamente, né? E como tudo na vida, há contrapontos. Se há protesto pela alta carga tributária, também tem a defesa em contrário feita pela Receita Estadual. Vamos ouvi-la. Nós arrecadamos, para você ter uma ideia, em torno de R$ 700 por mês de cada brasileiro. Se você pegar toda a arrecadação de impostos do país, dividir por 201 milhões de brasileiros e por 12 meses do ano, você vai ver que vai dar 700, deu em 2013 R$ 704 de cada brasileiro. Isso é imensamente inferior a países como os Estados Unidos, que é R$ 2.000, a Noruega, que é R$ 4.000, a França, que é em torno de R$ 2.500, é imensamente menos. Só o valor que a esfera pública brasileira devolve ao cidadão em dinheiro são 300 desses R$ 700. Ele devolve em aposentadorias, pensões, bolsas, Bolsa Família, Bolsa de Estudos, aquele brasileiro que guarda dinheiro e que tem um rendimento. Esse valor o governo federal paga em impostos arrecadados e também investidores estrangeiros que investem no Brasil, em renda fixa, em coisas assim. 100, sobra quanto? R$ 300. Desses R$ 300 que sobram, tudo é destinado para a educação, que vai R$ 110, para a saúde, que vai em torno de R$ 80, para a segurança, que vai em torno de R$ 20, para a justiça, para o Ministério Público, para a infraestrutura, para ruas, para coleta de lixo, para iluminação, para tráfego, para PROCON e para uma série de serviços que são disponibilizados gratuitamente para o cidadão. Receita, o brasileiro paga R$ 700 por mês de tributo e tem, portanto, o serviço proporcional a esse pagamento. Marcel Ratten é conselheiro do Instituto Liberdade, uma das entidades que promove o dia contra a alta carga tributária. Marcel, você ouviu aí o que disse a Receita Estadual, portanto, nós pagamos realmente pouco imposto, o que ele disse. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Em primeiro lugar, antes de mais nada, gostaria de dizer que a diferença que está sendo bancada aqui nos postos de combustíveis, ela está sendo bancada pelos patrocinadores e pelos apoiadores deste evento. Não está, portanto, acontecendo nenhuma isenção fiscal. O imposto será pago, não há nenhuma benevolência do governo aqui envolvido. Respondendo à pergunta, em primeiro lugar, os países comparados por esse gráfico da Receita Federal são países que já atingiram um nível de renda muito superior ao Brasil e de produção de riqueza antes de instituírem os seus sistemas tributários da forma como eles são vistos hoje. Ou seja, estamos comparando um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, com 29 outros países que já são desenvolvidos e já têm condição de cobrar o nível de imposto de renda ou que já estão cobrando
o nível de imposto, aliás, que estão cobrando hoje. Mas o governo disse que é o que dá para fazer com R$700 pago por cada um de nós por mês. Aí que entra o segundo problema. Claro, é cobrado muito imposto, sim, porque os R$700 por pessoa... Na Noruega é quase 4 mil por pessoa. O problema é o seguinte, o que é feito com esse dinheiro no Brasil? Temos segurança boa, temos saúde, temos educação, e no que mais é gasto? Na burocracia, 39 ministérios em Brasília, 24 secretarias no governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós vemos investimento num porto em Cuba, por exemplo, do governo federal. O problema é as prioridades, em que está sendo investido esse dinheiro. Agora, que a Receita se defenda, obviamente, trazendo esses dados, parece também bastante, se percebe porque se faz isso, porque a Receita realmente funciona, sabe encontrar o contribuinte quando tem que cobrar imposto. Isso é uma coisa que realmente funciona no Brasil, mas outras coisas precisam funcionar.